Achei que meu filho tinha morrido nos meus braços naquela noite. O silêncio dele me destruiu. Mas foi nesse momento que ouvi um som lá fora. Um cavalo, parado no escuro me esperando. E eu não sabia ainda. Mas seguir aquele animal ia salvar a vida do meu filho e mudar a minha para sempre. Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Eu aprendi cedo que carregar peso não é só coisa de braço. Tem peso que fica no peito, tem peso que fica na garganta, tem peso que a gente nem sente mais, de tanto que virou parte do corpo, feito aquela pedra no sapato que a gente esquece porque já acostumou com a dor. Eu saí da casa da minha mãe com o Arthur no colo e uma mochila nas costas que não pesava quase nada, porque quase nada era o que eu tinha. Eram 7 da manhã de uma sexta-feira. Eu sei que era sexta porque o vizinho da minha mãe estava lavando o carro, coisa que ele só fazia às sextas, e a água escorria pela calçada rachada, fazendo um barulho mole que até hoje me lembro quando chove. Minha mãe não veio me ver sair. Ela estava na cozinha. Eu ouvi o barulho da colher no fundo da xícara, aquele tilintar de quem mexe café sem precisar, só para ter o que fazer com as mãos. Ela sabia que eu ia. Ela tinha dito na noite anterior com aquela voz que não grita porque não precisa. Você não pode ficar aqui, Neide. Você sabe que não posso sustentar você e mais esse menino. Esse menino. O Arthur tinha 4 meses, cabia inteiro no meu braço, com a cabecinha pesada apoiada no meu cotovelo. Os olhinhos que abriam e fechavam, sem entender nada do que estava acontecendo ao redor. Ele não tinha culpa. Ele não tinha pedido para nascer de mim. Não tinha pedido para ter um pai que sumiu quando eu ainda estava grávida. O Renato, que apareceu na minha vida como aparece enchente no cerrado. De repente, com força e deixando estrago quando vai embora. Eu não chorei quando saí. Já não tinha mais lágrimas sobrando para aquele tipo de dor. Tinha chorado quando o Renato foi. Tinha chorado quando o exame confirmou a gravidez e eu estava sozinha no banheiro do posto de saúde, sentada naquela cadeira de plástico verde, segurando o papel como se fosse uma sentença. Tinha chorado quando minha mãe virou o rosto da primeira vez que eu precisei que ela ficasse do meu lado. Depois de um tempo, o choro seca, não porque a dor passa, mas porque o corpo aprende que chorar não adianta e guarda a água para outra coisa. Eu andei o dia inteiro, não tinha destino. Tinha direção, para fora da cidade, porque dentro dela eu não tinha mais nenhuma porta aberta. Cada rua me lembrava de alguma coisa que tinha dado errado. A farmácia onde eu tinha comprado o teste. O bar onde o Renato me apresentou para a família dele, numa noite que eu achei que era começo de alguma coisa boa. A maternidade onde o Arthur nasceu e eu fiquei 3 dias sem uma visita sequer, só eu e ele, aprendendo um ao outro no silêncio de um quarto de enfermaria. Peguei a estrada de terra que sai pelos fundos do bairro e vai morrendo no cerrado. Não sei o nome dela, nunca soube. É daquelas estradas que existem, mas que ninguém registra, que o mapa não mostra, que só quem mora nas beiradas conhece. A terra era vermelha e seca, levantava poeira nos meus pés a cada passo, e o sol estava naquele ponto alto de meio-dia que não perdoa. O Arthur dormia. Eu agradeço muito por isso. Se ele tivesse chorado naquela hora, no meio daquele calor, sem sombra e sem água, eu não sei o que eu teria feito. Mas ele dormia com a boca entreaberta, os pulmõezinhos subindo e descendo devagar, alheio ao mundo e às escolhas ruins que a vida da mãe dele tinha acumulado. Eu parava de tempos em tempos para ajustar ele no colo, para beber o último gole da garrafinha que eu tinha enchido antes de sair, para olhar para trás e ver a cidade ficando menor. Não senti saudade. Senti alívio, que é uma coisa estranha de sentir quando a gente não tem para onde ir, mas era o que era. A tarde foi fechando devagar, aquela luz amarela do cerrado que vira laranja e depois some de repente sem aviso.
Eu tinha andado talvez 12 quilômetros, talvez mais, talvez menos. Eu não sou boa em calcular distância, sou boa em calcular cansaço, e o meu estava no limite. Foi quando eu vi a porteira. Estava aberta, encostada no mourão torto, com a corrente enferrujada pendurada sem travar nada. Atrás dela, uma estrada de chão ainda mais estreita, tomada de capim dos lados, sumindo entre árvores tortas de cerrado. E no fim dessa estrada, mal visível na luz que estava acabando, o telhado escuro de uma casa. Não vi luz nenhuma. Não ouvi cachorro. Não ouvi voz. Só o vento naquele capim e o Arthur respirando no meu colo. Eu entrei, não por coragem, por necessidade, que é uma coisa diferente. A coragem escolhe, a necessidade empurra. Eu precisava de 4 paredes e de um chão que não fosse estrada antes que a noite fechasse de vez. Entrei pela porteira, segui pela estrada estreita, pisando devagar, como quem não quer assustar o que vier. A casa era velha, isso eu vi de longe. Janelas sem vidro, parede descascada, a varanda com tábua podre num canto. Mas era uma casa. Tinha telhado, tinha porta. Entornada, sem cadeado. Empurrei. Cheirou a poeira antiga e a madeira úmida. Dentro, escuro. Fui andando com cuidado, esperando meus olhos acostumarem, até achar um canto de parede onde o chão parecia mais limpo. Abaixei devagar, deitei o Arthur sobre a mochila como se fosse berço e sentei do lado dele com as costas na parede fria. Ele continuava dormindo. Eu fiquei olhando para ele por um tempo que não sei medir. Depois fechei os olhos e deixei o cansaço fazer o que o choro já não conseguia mais. O Arthur acordou com fome na madrugada. Eu já estava acordada. Não tinha dormido de verdade. Tinha ficado naquele estado de quem fecha os olhos, mas continua ouvindo tudo. O vento lá fora, o barulho da madeira da casa trabalhando no frio, algum bicho passando no mato. O cerrado à noite tem voz própria. Quem não está acostumado acha assustador. Eu achava assustador também, mas não tinha escolha, então fiquei quieta e deixei o escuro ser o que era. Quando ele começou a chorar, eu já estava com ele no colo. O problema era que eu não tinha leite. Não é que tinha secado de repente. Nunca tinha vindo direito. Desde que o Arthur nasceu, meu corpo fazia o que podia, mas nunca era suficiente. Ele mamava, eu sentia o esforço dele e ele largava com aquela cara de quem não encontrou o que procurava. Na cidade, eu completava com leite em pó comprado no mercadinho, fiado na maioria das vezes, até a dívida crescer demais e eu mudar de mercadinho. Mas eu tinha saído sem lata. Tinha saído com pressa e com pouca cabeça, e o que restava na mochila era um pacote de bolacha salgada, meia barra de sabão e uma muda de roupa do Arthur. Tentei mesmo assim. Coloquei ele no peito, deixei ele tentar. Ele mamou por um tempo, impaciente, largou, chorou mais. Tentei do outro lado, mesma coisa. Ele estava com fome de verdade, aquela fome que o bebê sente no fundo do corpo e que não tem como fingir que passa. Eu comecei a caminhar pela casa no escuro, ele no ombro, a mão no meio das costas dele, aquele ritmo que a gente aprende sem que ninguém ensine. 2 passos para cá, 2 passos para lá, o corpo balançando levinho. Ele foi acalmando aos poucos. O choro virou soluço, o soluço virou respiração cansada, e depois de um tempo que pareceu longo demais, ele dormiu de novo. Eu parei no meio da sala vazia. Fiquei ali parada com ele no colo, no escuro, e pensei, amanhã não vai ter milagre. Amanhã ele ia acordar com a mesma fome, e eu não ia ter nada diferente para oferecer. Podia durar um dia assim. Talvez 2, se ele aguentasse, se eu aguentasse. Depois disso, eu não sabia. Não é que pensei em desistir. Não foi isso. Foi pior. Foi pensar que podia não ter escolha. Que às vezes as coisas acabam não porque a gente quer, mas porque a conta fecha do jeito errado e não tem mais o que fazer. Voltei para o meu canto. Deitei o Arthur. Sentei do lado. E esperei o amanhecer como quem espera resultado de uma coisa que já foi decidida sem a sua participação. Ele parou de chorar antes do sol nascer. Não foi um silêncio de sono. Foi diferente.
Foi aquele silêncio que cai de repente, que não tem transição, e que quando a gente percebe, percebe com o corpo inteiro antes de perceber com a cabeça. Eu estava meio dormindo, meio acordada, e de um momento para o outro, o silêncio bateu em mim feito porta. Me joguei para cima dele. Arthur. Ele não respondeu. Não mexeu. Arthur. Coloquei a mão no peito dele. Senti. Fiquei tão desesperada que por um segundo não senti nada, e esse segundo foi o segundo mais comprido da minha vida. Depois senti o peito subindo, descendo, devagar, mas subindo. Ele estava vivo, tinha esgotado, tinha dormido daquele jeito fundo de quem o corpo simplesmente desligou porque não tinha mais energia para mais nada. Eu tirei a mão devagar e fiquei olhando para ele no escuro. Nunca senti tanto medo na minha vida. Nem quando o Renato foi. Nem quando minha mãe virou o rosto. Esse medo era diferente. Era o medo de perder a única coisa que ainda fazia sentido eu estar aqui. E junto com o medo veio uma raiva que eu não esperava. Uma raiva quieta, sem grito, mas densa. Raiva de mim de ter saído sem me preparar. Raiva da situação, de ter chegado até ali sem ter mais ninguém. Raiva do mundo por ser exatamente do tamanho que é, e não maior. Me levantei. Não sei bem o que me fez levantar. Não foi plano. Foi aquele instinto de quem sabe que ficar parada é o mesmo que deixar acontecer. Saí pela porta da frente, descalça na terra fria da madrugada, e fiquei na varanda olhando para o escuro lá fora. O céu estava cheio de estrelas. No cerrado, quando não tem luz de cidade por perto, as estrelas são outras. Mais fundo, mais brancas. Eu nunca tinha parado para olhar direito antes. Sempre tinha coisa demais acontecendo. Naquela madrugada, parei. Foi quando eu vi o cavalo. Eu estava parado no limite do terreiro, ali onde a grama rala da frente da casa encontra o capim alto do pasto. Um cavalo escuro, grande, com aquela imobilidade que cavalo tem quando está prestando atenção em alguma coisa. Estava me olhando. Eu olhei para ele. Ele não fugiu, não bufou. Ficou parado do jeito que estava, a cabeça levantada, as orelhas na minha direção. Não senti medo. Isso me surpreendeu depois quando pensei no assunto. Uma mulher sozinha, de madrugada, numa fazenda abandonada, e aparece um cavalo do nada, e ela não sente medo. Mas não senti. Senti outra coisa. Uma espécie de estranheza calma, como quando a gente encontra alguma coisa que não esperava, mas que parece certa de algum jeito que não dá para explicar. De onde você saiu? Eu perguntei baixinho. Mais para mim do que para ele. Ele virou a cabeça devagar. Não para o lado, para o fundo, como se estivesse indicando alguma coisa atrás de si. Depois deu um passo. Parou. Me olhou de novo. Eu sei como isso soa. Sei que cavalo não pensa nessas coisas, que não aponta direção, que não chama ninguém. Mas eu estava cansada demais para ser cética e desesperada demais para ignorar. Então, desci os 2 degraus da varanda, pisei na terra fria e fui atrás dele. Ele andou devagar, como se soubesse que eu estava descalça, que eu estava com cuidado, que eu precisava de tempo. Contornamos a casa pelo lado, passamos por um galpão de madeira que eu não tinha visto na chegada, atravessamos um pedaço de pasto no escuro. Eu ia olhando para o chão, desviando de pedra, tentando não perder o cavalo de vista. O curral apareceu depois de uma curva do terreno, escondido atrás de uma moita de árvores. E dentro do curral, encostada na cerca, uma vaca. Eu parei. A vaca me olhou com aqueles olhos grandes e escuros que vaca tem, sem susto, sem pressa. O cavalo ficou do meu lado por um instante e depois afastou. Foi pastar num canto do pasto como se o trabalho dele tivesse acabado. Eu me aproximei da vaca devagar. Ela não recuou. Estava com o úbere pesado. Dava para ver mesmo no escuro aquela tensão de leite que não tinha sido tirado. Coloquei a mão no pescoço dela. Ela ficou quieta. O problema era que eu não tinha vasilha. Fui correndo até a casa, correndo de verdade, pela primeira vez naquela noite, com urgência de quem acabou de ver uma porta abrir. Entrei, fui tateando pelo escuro da cozinha que eu mal tinha explorado.
Abri armário. Vazio. Abri outro. Vazio. No terceiro, minha mão encontrou metal. Uma panela velha, amassada, mas inteira. Voltei para o curral com a panela. Me ajoelhei na terra do lado da vaca. Nunca tinha tirado leite na minha vida. Cresci em cidade. Sabia o movimento por ter visto uma vez, na casa de uma colega da escola que tinha avó no interior, mas saber de vista é diferente de saber de mão. Tentei. Errei o puxão. Tentei de novo. A vaca bateu o rabo, mas não saiu do lugar. Na terceira tentativa, o leite veio. Não foi muito. Não tirei com jeito, desperdicei mais do que guardei e minhas mãos doeram num tempo que não sei explicar. Mas o que ficou na panela era real. Era suficiente. Era quente ainda, com aquele cheiro forte e azedo que leite cru tem. E quando eu levei até o nariz para ter certeza que não estava imaginando, fechei os olhos. Voltei para dentro. Aqueci o leite no fogão a lenha que tinha na cozinha. Levei um tempo para conseguir acender com o isqueiro que carregava na mochila. A lenha estava úmida, mas no fim pegou. Esperei. Esfriou um pouco. Molhei o dedo e provei. Não tinha açúcar, não tinha nada. Era leite e só. Peguei o Arthur no colo. Ele acordou quando sentiu o cheiro. Não sei se bebê sente cheiro de leite, se é instinto, se é outra coisa que eu não sei nomear. Mas ele abriu os olhos e abriu a boca antes mesmo de eu chegar perto. Fui dando devagar, com cuidado, a panela inclinada, meu dedo guiando o fio de leite até a boquinha dele. Ele tomou. Demorou. Precisou de paciência que eu não sabia que ainda tinha. Mas ele tomou. E quando parou de tomar, estava saciado. Eu reconhecia aquela expressão, o relaxamento do corpo inteiro, os punhos que abriam. Fechou os olhos com aquele abandono de quem finalmente encontrou o que precisava. Eu segurei ele por um longo tempo depois disso, sentada no chão da cozinha, com a panela vazia do lado, e o fogo ainda crepitando no fogão. Não chorei. Não porque não quisesse, mas porque aquele momento não pedia choro. Pedia silêncio. Pedia que eu ficasse quieta e deixasse a coisa ser o que era. Pequena, difícil, possível. Lá fora, quando olhei pela janela sem vidro, o céu estava começando a clarear no horizonte. Roxo primeiro, depois rosa, depois aquela faixa laranja que o cerrado tem antes do sol aparecer, como se o mundo estivesse se preparando para alguma coisa que ainda não tinha nome. O cavalo estava de volta no terreiro, parado, me olhando. Eu olhei para ele por um tempo. Esperança, eu disse em voz baixa, sem saber direito por que aquela palavra saiu. Mas saiu, e pareceu certa. Nos primeiros dias, eu não pensei em futuro. Pensar em futuro era luxo que eu não podia me dar. Futuro pressupõe que a gente vai chegar lá, e eu não tinha certeza de nada além da hora seguinte. Então eu vivia hora por hora. O Arthur acordou, precisa de leite, vai buscar leite. O leite acabou, precisa acender o fogo, vai buscar lenha. A lenha acabou, precisa encontrar mais, vai atrás. Era assim, uma coisa depois da outra, sem parar para olhar o tamanho do buraco em que eu estava. Acho que foi isso que me salvou. Não coragem, não força, a impossibilidade de parar. A vaca eu chamei de Dama. Não sei de onde veio o nome. Apareceu na cabeça uma manhã enquanto eu tirava o leite. Ela com aquela paciência dela de animal velho que já não se assusta com nada, e eu pensei, ela tem jeito de dama. Aquela dignidade quieta de quem suportou muita coisa e não precisa mais provar nada para ninguém. Aprendi a tirar o leite direito em 3 dias. As mãos pararam de doer no quarto. No 5º dia, eu já sabia o quanto ela dava, em que horário ela ficava mais quieta, qual lado ela preferia. Esses detalhes pequenos, isso é que é aprender de verdade. Não o movimento, mas o ritmo do outro. O Arthur foi ficando melhor assim que o leite ficou constante. E barriguinha foi enchendo, o choro foi cedendo, as bochechas foram voltando a ter aquele peso de bebê saudável que faz a gente querer apertar. Eu ficava olhando para ele depois que ele mamava e pensava, um dia de cada vez, e a gente chegou até aqui.
No sexto dia, olhei para casa de verdade. Até então eu tinha vivido nela como invasora, usando o mínimo, sem tocar no que não precisava, como quem dorme na casa dos outros e fica com cuidado de não deixar marca. Mas no sexto dia, acordei cedo antes do Arthur e fui de cômodo em cômodo com aquela luz fraca da manhã, entrando pelas janelas sem vidro, e vi o que tinha. A casa tinha 4 cômodos, sala e cozinha juntas na frente, 2 quartos atrás. O banheiro era do lado de fora, encostado na parede dos fundos, com aquela construção improvisada de quem foi aumentando a casa aos poucos, sem planejamento, conforme a necessidade foi aparecendo. Tinha um poço no quintal. Tinha um fogão a lenha na cozinha que funcionava como eu já sabia. Tinha uma pia de pedra, funda, manchada de ferrugem, mas inteira. O que não tinha era limpeza. Anos de abandono tinham deixado camadas. Poeira grossa nas superfícies, teia de aranha em cada canto, folhas secas que entravam pelas janelas e se amontoavam nos cantos, fezes de pássaro no parapeito, o cheiro denso de coisa fechada que não respira. Encontrei numa despensa de madeira no fundo da cozinha uma vassoura com cabo quebrado, um rodo sem borracha, 2 panos de chão endurecidos de velhos e um balde de plástico rachado que ainda segurava a água se a gente colocasse devagar. Peguei a vassoura. Comecei pela cozinha. Era o lugar onde eu passava mais tempo, onde o Arthur ficava, onde o fogo vivia aceso. Varri tudo que deu para varrer. Tirei as teias, varri as folhas, sacudi os panos nas janelas. O pó levantou e ficou no ar por um tempo que me fez tossir, e o Arthur acordou com o barulho e ficou me olhando do canto, onde eu tinha feito um ninho para ele com a mochila e as roupas dobradas. "Bom dia", eu disse para ele. Ele me olhou sério, como ele fazia, com aquela cara de quem está avaliando a situação antes de decidir se chora ou não. "Não chora, não. A gente está limpando a casa." Ele não chorou. Ficou quieto me acompanhando com os olhos enquanto eu trabalhava. Levei 3 dias para limpar tudo. 3 dias porque o Arthur precisava de atenção, porque eu tinha que parar para tirar leite da dama, porque o corpo cansava mais rápido do que eu queria admitir. Mas no final do 3º dia, a casa tinha outra cara. Não estava boa, estava longe de boa, mas estava limpa, que é diferente. Cheirava a terra e a madeira velha, não mais a abandono. Encontrei coisas enquanto limpava. Esse tipo de casa guarda segredos em si mesma, embaixo de tábua solta, atrás de armário encostado na parede, no fundo de caixote esquecido. Achei uma enxada com cabo rachado que dava para usar se a gente pegasse com cuidado. Achei um rolo de arame. Achei 3 latas de conserva fechadas, sem rótulo. Abri com o canivete que o Renato tinha me dado uma vez, que eu tinha ficado com raiva demais de largar mesmo quando ele foi. E dentro tinha feijão cozido que cheirava bem. Aquecei na panela e comi com a colher de pau que achei na pia, de pé mesmo, sem prato, sem cerimônia. Era o primeiro alimento que eu tinha de verdade desde que tinha saído. Chorei enquanto comia. Não sabia que ia chorar. Não foi desgosto. Foi aquele choro que a gente chora quando algo mínimo vira alívio máximo, quando o corpo percebe que aguentou e libera o que estava represado. Deixei. Comi e chorei ao mesmo tempo, a colher de feijão e as lágrimas, e o Arthur dormindo no canto, e a luz da tarde entrando pela janela da cozinha. Depois limpei a cara e guardei as outras 2 latas. A enxada apareceu na minha mão naturalmente. Não foi decisão pensada. Foi tarde de quarta-feira, ou o que eu achei que era quarta, porque eu tinha perdido a conta dos dias, mas tentava manter a ordem dos nomes para não me perder completamente. E eu estava no quintal com o Arthur deitado numa manta no chão, à sombra da parede, e olhei para o pedaço de terra do lado da casa. Era terra boa, dava para ver mesmo sem saber muito. Terra escura, com aquela umidade que fica perto de onde tem água, solta embaixo quando a gente enfia o pé. Perto do poço, mais ainda. Fui buscar a enxada. Nunca tinha plantado nada na vida. Cresci em cidade, como já disse, mas sabia o básico que qualquer pessoa sabe de ouvir. Terra revolvida, semente enterrada, água por cima.
Não parecia mais complicado do que isso. O difícil era ter semente. Fui olhar no fundo da despensa de novo. Procurei com mais cuidado dessa vez, movendo as coisas, olhando atrás de tudo. No último canto, dentro de um caixote de madeira tampado com pano de estopa, encontrei 3 saquinhos de papel fechados com barbante. Abri devagar. Milho, feijão, abóbora. Fiquei olhando para eles por um tempo com aquela sensação de quem não acredita no que está vendo, que precisou olhar 2 vezes. Não sabia se as sementes ainda prestavam. Não sabia se estavam velhas demais, passadas, mortas por dentro. Mas tinha terra e tinha água e tinha tempo, que era tudo que eu também tinha, então enterrei. Cavei os sulcos tortos com a enxada de cabo rachado, fui colocando as sementes com espaçamento que eu inventei, cobri, reguei com o balde d'água do poço. Fiz isso por uma tarde inteira, parando só para ver se o Arthur estava bem, continuando quando ele dormia. Quando terminei, era quase escuro. Me endireitei, com as costas doendo e a mão com bolha de onde o cabo tinha roçado, e olhei para o canteiro. Era pequeno, era torto. Não sabia se ia dar em coisa nenhuma, mas era meu. Essa palavra me pegou de surpresa. Meu. Eu não tinha nada que era meu. Nunca tinha tido. O apartamento com o Renato era alugado. A casa da minha mãe era dela. Até as roupas que eu usava eram sobra de doação. Mas aquele canteiro de terra revolvida, aquelas sementes que eu mesma tinha enterrado, aquele trabalho que estava guardado embaixo daquele chão, aquilo eu tinha feito, aquilo tinha minha mão. O Esperança aparecia todos os dias, não de manhã cedo, isso era de tarde, perto do entardecer, quando a luz do cerrado ficava dourada e a temperatura cedia um pouco. Ele aparecia no terreiro e ficava por ali, pastando perto, sem pedir nada, sem se aproximar demais. Mas quando eu saía, ele levantava a cabeça. Quando eu ia para o curral, ele vinha junto. Ficava do lado de fora da cerca, me observando trabalhar com a dama. Uma tarde eu estava sentada na beira do curral, com o Arthur no colo, e ele se aproximou até quase me tocar. Parei de respirar por um segundo. Ele ficou parado com o focinho perto do meu ombro, respirando aquele bafo quente que cavalo tem, e então se afastou devagar. O Arthur riu. Primeira vez que ele ria de verdade. Não aquele sorriso reflexo que bebê faz sem querer, mas um riso de verdade, com som, com os olhinhos fechando um pouco. Olhei para ele e senti aquela coisa no peito que não tem nome certo. Não é felicidade simples, é mais fundo, é mais doído, é aquela mistura de amor e de medo e de gratidão que só filho faz a gente sentir. Você gostou dele? Eu perguntei. Ele me olhou com aquela cara séria de volta. Eu também, eu disse. A tempestade veio numa noite de lua nova sem aviso. Eu deveria ter prestado atenção. O cerrado dá sinal sempre, o vento muda, os pássaros somem, o ar fica com aquele cheiro de ferro que precede a chuva. Mas eu estava exausta. Tinha dormido cedo com o Arthur no colo, e quando acordei o trovão já estava alto e a chuva já batia com força nas janelas sem vidro. Me levantei de um pulo, peguei o Arthur, fui tampar as janelas com o que tinha. Pano, tábua, o que estava ao alcance. A chuva entrava pelos lados, o chão foi molhando, e num dos quartos o telhado gotejava feio num canto. Peguei o balde e coloquei embaixo. Fiquei a noite inteira acordada, sentada com o Arthur no colo, no canto mais seco da cozinha, ouvindo a tempestade trabalhar lá fora, o trovão que sacudia as paredes, a chuva que martelava o telhado, o vento que entrava em fio pelas frestas da madeira, e no meio de tudo isso, o Arthur dormia. Eu ficava olhando para ele de tempos em tempos, a carinha relaxada, os punhos fechados no peito, alheio ao mundo, e pensava que eu precisava ser isso, aquilo que ficava acordado para ele poder dormir. Aquilo que aguentava a tempestade enquanto ele não precisava saber que a tempestade existia. Quando a chuva parou, já era manhã. Saí para ver o estrago. O canteiro tinha tomado muita água. Os sulcos estavam desfigurados. A terra amassada. Fui com as mãos reorganizar o que dava. Replantei o que tinha deslocado. Refiz as bordas. As mãos na terra molhada. Os joelhos no chão encharcado.
O sol começando a aquecer as costas. O Esperança estava parado na beira do pasto, me olhando. Passou, eu disse para ele. Ele ficou quieto. Passou. Eu repeti, mais para mim do que para ele. E começou mais um dia. O milho nasceu numa terça-feira. Eu sei que era terça, porque eu tinha começado a fazer marcas na parede da cozinha com um carvão encontrado perto do fogão. Um traço por dia, que era o jeito mais simples de não perder a conta do tempo. Eram 23 traços quando eu fui regar de manhã cedo e vi os primeiros brotos saindo da terra. Ponteiros verdes, finos como fio, curvados ainda pelo esforço de empurrar o chão para cima. Fiquei ajoelhada na frente deles por um tempo sem fazer nada. Não é que eu não esperava. Tinha plantado esperando, mas há uma diferença entre esperar que algo aconteça e ver acontecer. Essa diferença cabe muita coisa dentro. Cabe aquele aperto no peito que não é tristeza nem alegria, é reconhecimento. Reconhecimento de que a vida continua mesmo quando a gente está ocupada demais sobrevivendo para perceber. Nasceu. Eu disse para o Arthur, que estava deitado na manta do lado, ocupado com os próprios dedos. Ele não ligou para o milho, mas eu segurei ele no colo e mostrei assim mesmo, aqueles fios verdes na terra escura, e falei, você viu? A gente plantou e nasceu. Ele me olhou com os olhos grandes e sérios. É assim que funciona, eu disse. A gente enterra, espera, e um dia aparece. Não sei para quem eu estava explicando. O feijão veio 3 dias depois. A abóbora demorou mais, quase 10 dias, mas veio. Aquelas folhas largas e ásperas que abrem de vez quando abrem, sem timidez. O canteiro foi tomando forma, foi ficando verde, foi ficando vivo. Eu regava de manhã e à tarde, carregava balde do poço, fazia aquele caminho de ida e volta que foi cavando uma trilha de tanto que andei. O trabalho foi me organizando. Isso é uma coisa que ninguém fala sobre trabalho físico, sobre trabalho de terra, que ele organiza por dentro também. Tem uma ordem no dia que começa a existir quando a gente tem responsabilidade com alguma coisa que depende da gente. O milho precisa de água às 7, a dama precisa ser tirada às 6 e às 5 da tarde. O fogo precisa ser alimentado para ter brasa para cozinhar. Essas coisas que precisam criam um ritmo, e o ritmo cria uma espinha dorsal para o dia. E o dia com espinha é diferente do dia sem. Um tem direção, o outro é só duração. Eu tinha passado tempo demais em dias que eram só duração. Explorei a fazenda direito no 17º dia. Até então, eu tinha ficado perto da casa, com medo de me afastar demais com o Arthur, com medo do que eu pudesse encontrar, com aquela insegurança de quem está num lugar que não é seu e prefere não saber o tamanho do que está ocupando. Mas naquele dia, o Arthur estava dormindo um sono longo e fundo de tarde. Eu tinha amarrado a porta com arame para ele não correr perigo e saí com o Esperança do lado. Ele apareceu assim que eu saí. Como se soubesse, como se tivesse esperado. Fui andando, ele foi junto, aquela proximidade que ele tinha desenvolvido comigo, que não era domesticidade, não era obediência, era outra coisa que eu ainda não sabia nomear. A fazenda era maior do que eu tinha imaginado. Atrás do curral da dama, tinha um pasto cercado de boa extensão, com a cerca caída em alguns trechos, mas ainda de pé na maioria. Mais adiante, um galpão de alvenaria com portão de ferro enferrujado. Abri com esforço e entrei no escuro. Cheirava a óleo velho e a borracha. Tinha um trator encostado na parede do fundo, velho, coberto de poeira, mas inteiro. Ferramentas penduradas na parede. Enxadas, foices, um machado, rolos de corda. Tudo velho, tudo com aquela cor de coisa que não vê mão há muito tempo, mas tudo presente. Fiquei parada no meio do galpão, olhando para aquilo. Ferramentas não mentem. Elas ficam, enquanto o resto se desfaz. O papel, a madeira, o tecido, a ferramenta de metal fica, espera, guarda a forma da mão que um dia a usou. Aquelas ferramentas tinham sido de alguém. Tinham cansado uma mão que eu não conhecia. Tinham aberto terra que eu agora pisava. Peguei uma foice. Testei o cabo. Firme.
A lâmina estava enferrujada, mas o fio ainda existia embaixo da ferrugem. Guardei no ombro e saí. Continuei andando. O Esperança me acompanhou por todo o terreno, pelos fundos da fazenda onde o pasto ia cedendo para o cerrado nativo, pelas bordas onde as árvores tortas do bioma faziam aquela sombra rala, que é a sombra que existe por aqui. Encontrei um córrego. Não era grande. Era daqueles córregos de cerrado que a seca enfraquece, mas não mata. Fio d'água constante entre pedras, com aquela transparência de água limpa que revela o fundo. Ajoelhei e bebi com a mão em concha, e era fria e boa, sem o gosto de poço que eu tinha me acostumado. Me sentei na margem por um tempo. O Esperança bebeu do lado, depois levantou a cabeça e ficou olhando para o cerrado com aquela atenção que cavalo tem, as orelhas girando devagar. Eu fiquei olhando para ele e pensei, alguém um dia vai voltar para buscar esse cavalo. Alguém um dia ia voltar para essa fazenda e ia me encontrar aqui. Era a primeira vez que eu pensava nisso de verdade. Até então eu tinha afastado esse pensamento sempre que chegava perto. Era grande demais, assustador demais, e eu tinha coisa demais para fazer no imediato para me dar ao luxo de me assustar com o futuro. Mas ali, na margem do córrego, com o dia tranquilo e o Arthur dormindo lá na casa, o pensamento veio inteiro e ficou. O que eu digo quando chegarem? Não tinha resposta. Fui para casa sem encontrar uma. A foice serviu bem. Passei os dias seguintes capinando ao redor da casa. O mato que tinha tomado a entrada, o capim alto que crescia junto às paredes e guardava a umidade contra a madeira, a vegetação que subia pela varanda. Trabalho de foice é trabalho de ritmo. O golpe, o passo, o golpe, o passo. E depois de um tempo, o corpo entra no compasso e a cabeça vai ficando quieta daquele jeito que só trabalho repetitivo consegue fazer. A casa foi aparecendo. Não tinha percebido o quanto a vegetação a escondia. Com o mato baixo, ela ficou visível de longe. A parede branca desbotada, as janelas, a linha do telhado. Ficou com cara de lugar habitado. De lugar que tinha alguém. O Arthur estava crescendo visivelmente. Essas coisas que a gente nota mais nos outros quando vive perto, você não vê a mudança acontecer, você vê o resultado. Uma manhã eu peguei ele no colo e ele estava mais pesado. Uma tarde ele ficou sentado sem apoio por uns segundos antes de tombar. Os olhinhos seguiam tudo com uma atenção que não tinha antes. E quando o Esperança aparecia no terreiro, ele esticava os bracinhos na direção do cavalo como se quisesse alcançar. Eu falava com ele o dia inteiro. Não sei quando comecei. Foi acontecendo. Eu trabalhava e ia contando o que estava fazendo, ia nomeando as coisas, ia descrevendo o que eu via. Olha o Esperança. Olha a dama. Olha o milho que cresceu. Olha o céu que vai chover. Dizem que bebê precisa ouvir palavra, que é assim que aprende, que o vocabulário vai se formando antes de qualquer som sair. Eu não sabia disso de técnica. Sabia de instinto. Sabia que o silêncio absoluto me pesava demais e que ter para quem falar mudava o peso. Ele ouvia com aquela seriedade toda. Às vezes eu ria dessa seriedade, essa capacidade que ele tinha de me olhar como se estivesse processando cada sílaba, como se o mundo dependesse de entender o que eu estava dizendo. Acho que filho mais novo aprende a ler a mãe antes de aprender qualquer outra coisa. Aprende o tom, o ritmo, o que significa quando a voz fica mais baixa ou mais alta. O Arthur me lia. Eu sentia isso. Foi no 38º dia que o galpão me deu a maior surpresa. Eu tinha voltado lá algumas vezes, sempre buscando alguma ferramenta, mas nunca tinha explorado o fundo com cuidado. Naquele dia fui com a lamparina, um vidro velho que eu tinha adaptado com um pavio de trapo e gordura de coco que achei numa lata, e fui iluminando os cantos que antes tinham ficado no escuro. Atrás do trator, encostadas na parede, 3 sacas de lona fechadas com corda. Abri a primeira com o canivete, milho, semente de milho, mais do que eu tinha encontrado na despensa, guardada em saco de modo que ficava protegida da umidade. Abri a segunda, arroz. A terceira era menor e tinha sementes que eu não reconheci na hora.
Levei para casa, comparei com o que eu sabia, fui pensando, e depois de um tempo achei que era quiabo pelo formato. Fiquei sentada com as sacas abertas na minha frente. Alguém tinha guardado isso com cuidado. Alguém tinha pensado em continuidade, em plantar depois, em ter semente quando precisasse. Quem tinha guardado aquilo não tinha largado essa terra sem intenção de voltar. Tinha guardado para quando voltasse. E eu estava aqui, usando o que essa pessoa tinha deixado. A culpa veio quieta, como ela sempre vinha, não em onda, em fio. Eu não tinha roubado nada. Tinha chegado com fome e com filho, tinha encontrado o lugar aberto, tinha sobrevivido com o que a terra e o acaso tinham oferecido. Mas usar o que é do outro sem pedir é uma coisa que tem peso, mesmo quando a necessidade justifica. Fiquei com esse peso. E decidi que ia cuidar de tudo com mais cuidado ainda. Não porque fosse meu, mas porque era de alguém. E esse alguém um dia ia querer encontrar o lugar em pé. Plantei o arroz numa extensão maior, abrindo terra nova com a enxada por 2 dias. O quiabo foi junto com a abóbora, que já estava subindo com vigor, as folhas largas disputando espaço. O milho da despensa eu guardei. O do galpão era suficiente. E eu queria ter reserva. A cerca do pasto eu fui consertando aos poucos, um trecho por dia, com o arame que tinha achado na casa. Não sabia fazer bem. Aprendi errando, fui entendendo a tensão certa, o jeito de torcer sem cortar a mão. Quando terminei o primeiro trecho, a cerca segurou. Quando terminei o segundo, eu já fazia com mais segurança. O Esperança ficava me observando enquanto eu trabalhava na cerca, às vezes do lado de dentro do pasto, às vezes de fora. Nunca tentou sair, mesmo onde estava caída. Ficava perto, pastava, olhava. Uma tarde eu parei de trabalhar e fiquei parada do lado dele. Coloquei a mão no pescoço dele devagar. Ele ficou quieto. Passei a mão pelo pescoço, pela crina, pelos ombros. Ele fechou os olhos por um instante com aquele abandono de animal que confia. Eu não esperava sentir o que senti. Aquela coisa que não é exatamente amor, mas que é da mesma família, que a gente sente quando encontra presença de verdade num lugar onde só havia ausência. Obrigada, eu disse para ele baixinho. Não era loucura, era reconhecimento. À noite, quando Arthur dormia, eu sentava na varanda. O cerrado à noite tem cheiros que o dia não tem. A umidade que sobe da terra, o perfume dos ipês quando está perto do tempo de florescer, o cheiro verde e fundo do capim molhado de orvalho. Eu sentava e ficava ouvindo. Aprendi a identificar os sons. A coruja lá nos eucaliptos do fundo, o coachar que vinha do lado do córrego quando chovia, o vento que tinha timbre diferente dependendo da direção que vinha. Fui aprendendo a fazenda, não de papel, não de mapa, de presença, de tempo, do jeito que a gente aprende as coisas que importam, devagar, com o corpo, sem poder apressar. E numa dessas noites, enquanto eu estava sentada na varanda com o Esperança deitado no terreiro não muito longe, coisa que ele tinha começado a fazer, deitar perto quando a noite fechava, pensei numa coisa que eu não tinha pensado desde que era menina. Pensei no que eu queria, não o que eu precisava, não o que eu tinha que fazer, o que eu queria. Demorei para encontrar a resposta. Fazia tanto tempo que essa pergunta não tinha espaço que ela tinha encolhido, tinha ficado pequena de tanto não ser feita. Mas estava ali. Eu queria ficar, não como invasora, não escondida com medo de passos na estrada. Queria ficar de verdade, com direito, com nome, com o Arthur crescendo nessa terra que já tinha a marca da minha mão em cada canto. Era um querer que eu não sabia o que fazer. Mas era meu e era real. E era a primeira coisa verdadeiramente minha que eu tinha sentido em muito tempo. O Esperança levantou a cabeça no escuro, me olhou por um segundo e voltou a deitar. Fui dormir. Eu ouvi o carro antes de ver. Era manhã, um dia de sol forte, sem vento, e eu estava no canteiro quando o som chegou. Aquele ronco de motor em estrada de terra, ainda longe, mas vindo na direção certa. Fiquei parada com a enxada na mão e esperei.
Às vezes era carro passando na estrada principal, o som carregado pelo silêncio do cerrado até parecer mais perto do que era. Fiquei esperando o som ir embora. Não foi embora. Foi crescendo. E depois ouvi o rangido da porteira. O sangue subiu e desceu de mim ao mesmo tempo. Aquela sensação de frio no estômago que o medo produz quando chega sem aviso. Larguei a enxada. Peguei o Arthur, que estava na manta à sombra da parede. Segurei ele no colo e fui até a varanda e fiquei parada esperando. A caminhonete era branca, velha, com a lataria amassada do lado do motorista e a caçamba com ferrugem nas bordas. Entrou devagar pela estrada estreita, foi parando no terreiro com aquela poeira levantando dos pneus. O motor desligou. Ficou o silêncio. A porta do motorista abriu primeiro. Um homem, 50 e poucos anos, talvez 60, difícil saber, aquele tipo de rosto que o sol do cerrado trabalha desde cedo e que não dá mais certeza de idade. Chapéu de palha, camisa xadrez, calça de trabalho com a barra dobrada. Ele desceu devagar, com o cuidado de quem tem dor no joelho, e ficou parado do lado da caminhonete me olhando. Não era um olhar de raiva, era um olhar de quem não esperava encontrar nada, e encontrou. A porta do passageiro abriu depois. Uma mulher, mais ou menos da mesma idade, cabelo branco preso, avental por cima da roupa porque devia ter vindo direto de alguma tarefa. Ela desceu e ficou do lado dele, os dois me olhando da mesma maneira, com aquela expressão que não era ainda nenhuma coisa definida. Por trás da caminhonete, mais uma pessoa. Um rapaz, 20 e poucos anos, com o mesmo tipo de rosto do homem mais velho, filho, era claro, que saltou da caçamba e ficou com as mãos nos bolsos, nos olhando também. 3 pessoas. Eu, uma mulher com um bebê no colo, de pé na varanda de uma casa que não era minha. Ninguém falou por um tempo que pareceu mais longo do que era. Foi o homem que falou primeiro. Essa casa é nossa, ele disse, não com agressividade, com a voz plana de quem está estabelecendo um fato antes de qualquer outra coisa. Eu sei, eu disse. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Não por coragem calculada, por cansaço de outro tipo, aquele cansaço que passa do medo e chega num lugar mais fundo, onde a gente já não tem energia para encolher. Eu sei que é de vocês, repeti. Eu entrei porque estava com o bebê e não tinha lugar. Não estraguei nada. Cuidei do que encontrei. O homem tirou o chapéu, passou a mão no cabelo grisalho, olhou para a caminhonete, olhou para casa, olhou para o terreiro. Eu vi o momento em que ele percebeu. O mato baixo, a varanda limpa, a cerca do pasto que estava em pé onde antes estava caída. A mulher deu um passo à frente. "Quanto tempo você está aqui?" ela perguntou. A voz dela era diferente da dele. Tinha uma borda mais suave. Aquela cautela de quem quer entender antes de decidir. "Não sei ao certo", falei. "Perdi a conta dos dias, mais de um mês." Ela olhou para o Arthur. Ele estava quieto no meu colo, me olhando com aquela seriedade toda, alheio ao peso do momento. "Sozinha?" ela perguntou. "Sozinha." Silêncio. O rapaz atrás deu um passo para ver melhor a casa, olhando para as paredes, para o telhado, com aquele olhar de avaliação técnica de quem sabe o que está olhando. Depois virou para o pai e disse, baixo. Ela consertou a cerca do pasto sul. O homem não respondeu. Continuava me olhando. "Como você sobreviveu?" ele perguntou por fim. "Aqui não tem mantimento. Tem uma vaca no curral", eu disse. "E encontrei semente na despensa e no galpão. Plantei." O homem virou devagar e olhou para o galpão. Ficou parado por um segundo. Depois virou para o lado do curral e eu sabia o que ele ia ver quando chegasse lá. A dama em pé, o couro limpo, o curral varrido. Foi até lá. A mulher foi junto. O rapaz ficou, me olhando com uma expressão que eu não conseguia ler bem. Não era hostilidade, mas era espera. Aquele jeito de quem está reservando o julgamento. Eu desci os degraus da varanda e fui também, com o Arthur no colo. Quando chegamos no curral, o homem estava com a mão no pescoço da dama, passando devagar, examinando.
A mulher estava do lado, olhando para o Uber e com expressão de quem entende do assunto. Ela está bem, a mulher disse, mais para ela mesma do que para nós. Tirei o leite todos os dias, eu disse. Aprendi fazendo. No começo desperdiciei, mas depois melhorei. A mulher me olhou. Você nunca tinha tirado leite antes? Nunca. Ela ficou me olhando por um segundo. Depois virou para a dama e ficou quieta. Foi então que o Esperança apareceu. Veio do pasto, devagar, naquele passo tranquilo que ele tinha, e foi direto até mim. Chegou do meu lado. Ficou com o focinho perto do meu ombro. Aquela posição que tinha virado dele ao longo das semanas. Eu não pensei, coloquei a mão no pescoço dele naturalmente, o gesto que tinha virado hábito. O homem parou. Ficou olhando para o cavalo com uma expressão que eu não entendi na hora. Depois olhou para mim. Depois, para o cavalo de novo. Esse cavalo, ele disse devagar, não deixa ninguém chegar perto. Eu não sabia o que responder. Meu pai tentou por 3 anos. O rapaz disse do meu lado, e a voz dele tinha mudado de algum jeito. Tinha perdido a reserva, tinha ficado com outra coisa dentro, surpresa ou espanto, ou as duas coisas juntas. Esse cavalo nunca deixou ninguém encostar nele. A gente deixou ele solto porque não tinha outro jeito. Olhei para o Esperança. Ele estava quieto do meu lado, as orelhas relaxadas, os olhos semicerrados. Não sabia o que aquilo significava para eles. Sabia o que tinha significado para mim. A companhia naquelas noites, a direção naquela madrugada de desespero, aquela presença constante que eu tinha aprendido a reconhecer antes de ouvir ou ver. Ele apareceu na primeira noite. Eu disse, me levou até a dama quando eu não tinha nada para dar ao bebê. A mulher fez um som baixo que não era palavra. O homem ficou parado por um longo tempo, com o chapéu na mão, olhando para o cavalo do meu lado. Depois olhou para o terreiro, para o mato capinado, para a cerca consertada. Olhou para o canteiro lá do lado da casa, que daqui dava para ver o verde do milho crescido, o verde da abóbora se espalhando. Olhou para mim. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Neide. Eu sou Avelino, ele disse. Essa é minha mulher, Geralda. Meu filho, Marcos. Geralda me olhou com aquela expressão que eu ainda não conseguia classificar completamente. Tinha dureza, mas tinha outra coisa embaixo, algo que ela estava segurando que ainda não tinha decidido deixar sair. Por que você saiu de onde estava? Ela perguntou. Era uma pergunta que tinha muita coisa atrás, mas eu entendi que ela queria a versão curta. Não a história toda, não a lista de perdas, não o inventário de portas fechadas. Queria entender o essencial. Não tinha mais lugar para mim, eu disse, nem para ele. Ela olhou para o Arthur de novo. Ele escolheu exatamente esse momento para abrir aquele sorriso, o sorriso que ele tinha desenvolvido nas últimas semanas, largo, com os 3 dentes que estavam nascendo apareciando, sorrindo para o mundo como se o mundo não tivesse tentado começar sem ele. Geralda virou o rosto, mas não antes de eu ver o que passou pela expressão dela. Fomos para dentro. Não foi minha ideia e não foi exatamente convite. Foi aquele movimento natural de grupo que precisa conversar, que vai se encaminhando para algum lugar sem que ninguém precise dizer. Entramos pela cozinha. Geralda olhou para tudo com a atenção de dona de casa. As panelas, o fogão limpo, o chão varrido, as latas de conserva que eu tinha empilhado no canto. Avelino foi de cômodo em cômodo sem falar. Eu fui com ele, não porque precisava explicar, mas porque me parecia certo não deixar ele sozinho na própria casa depois de tanto tempo fora. O rapaz, Marcos, ficou na cozinha com Geralda. No quarto dos fundos, Avelino parou na porta. Ficou olhando para o interior. Era o quarto que eu não usava, que tinha ficado fechado. Eu dormia na sala, no canto que eu tinha organizado para mim e para o Arthur. Esse quarto tinha uma cama de ferro, colchão fino, um guarda-roupa de madeira. Estava limpo. Eu tinha limpado tudo quando fiz a casa, sem pular nada. Era o quarto da minha mãe, ele disse. Não respondi. Deixei o silêncio ser o que precisava ser. Ele ficou mais um tempo parado ali, depois fechou a porta devagar e voltou para a cozinha.
Geralda fez café. Ela foi direto para o fogão com aquela segurança de quem conhece o lugar, achou a lata de café que eu tinha encontrado no fundo do armário e preservado, achou as xícaras que eu tinha lavado e guardado na prateleira. Fez tudo com movimentos certeiros, sem hesitar, e eu fiquei sentada à mesa com o Arthur no colo, sentindo aquela mistura estranha de ser visita na casa onde eu tinha vivido por semanas. Ela colocou xícara na minha frente também, sem perguntar. Tomamos café. Avelino não falou por um tempo. Marcos ficou encostado na parede do lado, segurando a xícara com as duas mãos, os olhos indo de mim para o pai de tempos em tempos. Foi Geralda que quebrou o silêncio. Você plantou tudo aquilo sozinha? Ela perguntou, olhando para a janela na direção do canteiro. Sozinha? Nunca plantou antes? Nunca. Ela tomou um gole de café. Está bem feito, ela disse, com a voz seca de quem não elogia fácil, e por isso o elogio pesa quando vem. Avelino olhou para a mulher, depois olhou para mim. A gente teve que ir embora há 8 meses, ele disse. Minha mãe adoeceu na cidade. A gente foi cuidar dela. Ela não voltou, Geralda disse, baixo. Sentimos muito, eu disse, e era verdade, aquela verdade pequena que cabe entre estranhos. Avelino assentiu. A fazenda ficou, ele continuou. Não tinha para quem deixar. Marcos estava com a gente, os outros filhos têm vida em outro lugar. A gente veio ver o que tinha restado. Olhou para mim com aqueles olhos cansados de homem que perdeu e está tentando fazer conta do que sobrou. Encontrou você, ele disse. Não era a acusação, era a constatação. Encontrou, eu disse. O silêncio que veio depois era do tipo que decide coisa. Eu sabia. Tinha vivido silêncio o suficiente para distinguir os tipos. Tem silêncio que é só pausa, que não carrega nada. Tem silêncio que é desconforto, que pede que alguém fale logo para acabar. E tem silêncio que é deliberação, que é o espaço onde as pessoas estão pesando, medindo, chegando em algum lugar antes de falar. Era esse tipo. Eu não apressei. Esperei com o Arthur no colo, tomando o café que estava ficando frio, olhando para o tampo da mesa de madeira antiga, com aquelas marcas de uso que mesa de cozinha acumula ao longo dos anos. A queimadura de panela, o risco fundo, a mancha que não sai. Foi Marcos quem falou primeiro. Pai, ele disse, a cerca do Pasto Sul estava caída há 2 anos. Avelino não respondeu. E o canteiro, Marcos continuou. Está em terra que a gente nunca chegou a trabalhar. Ainda silêncio. E o Esperança, ele disse por último, com uma voz que tinha mudado de registro, que estava carregando mais peso que as palavras anteriores. O Esperança não chegou perto de ninguém desde que o vô morreu. Avelino colocou a xícara devagar na mesa. Olhou para Geralda. Ela estava olhando para a janela. Depois olhou para mim. Você tem para onde ir? Ele perguntou. Era a pergunta certa, feita da maneira certa, sem crueldade, sem armadilha, só direta. Pergunta de pessoa que precisa saber a resposta real antes de dar a resposta dela. Não, eu disse, a mesma honestidade de volta. Ele assentiu devagar. Ficou olhando para o tampo da mesa por um tempo. Depois olhou para o filho. Marcos deu um leve aceno com a cabeça. Aquela comunicação que existe entre pai e filho, que já conversaram muito sobre muita coisa e não precisam de palavra para entrar em acordo. Geralda se levantou, foi até a janela, ficou de costas para nós, por um momento olhando para o canteiro lá fora. Depois virou. Tinha tomado uma decisão. Eu vi antes dela falar. Estava no jeito que ela endireitou os ombros, naquela postura de quem vai dizer uma coisa que já custou alguma coisa chegar. Você vai ficar. Ela disse. Não era pergunta. Geralda não disse mais nada naquele dia. Disse aquilo. Você vai ficar. E voltou para a mesa, sentou, tomou o último gole de café frio e o assunto ficou ali como um objeto colocado no centro da mesa que todo mundo vê, mas ninguém move enquanto não é a hora. Avelino não contradisse. Marcos olhou para o pai. O pai não olhou de volta, e o silêncio que fechou depois daquilo era diferente do silêncio de antes. Era um silêncio de coisa decidida, que não precisa mais de deliberação, que só precisa de tempo para se acomodar.
Eu não disse obrigada. Não naquela hora. Não porque não sentia. Sentia com aquela intensidade de quem esperou muito tempo por uma porta que não fosse de saída. Mas obrigada naquele momento teria soado pequeno demais para o que estava sendo dado. E eu aprendi com a vida que, às vezes, a melhor resposta ao que é grande é ficar quieta e deixar ser grande. Fiquei quieta. O Arthur babou no meu ombro e eu limpei com a manga sem tirar os olhos da mesa. Os primeiros dias com eles foram de aprendizado de território. Não o território da terra. Esse eu já conhecia melhor do que qualquer um esperava. Tinha andado cada canto, sabia onde o chão afundava perto do córrego, sabia em que hora a sombra do cerrado cobria o canteiro, sabia o nome que eu tinha dado a cada coisa e o hábito que cada animal tinha desenvolvido. O território que eu estava aprendendo era humano. Avelino era homem de poucas palavras que pesavam muito. Quando falava, valia a pena ouvir. Quando ficava quieto de verdade. Não era silêncio de quem está guardando coisa ruim. Era silêncio de quem não vê necessidade de encher o ar com som. Trabalhava do amanhecer ao fim da tarde, sem reclamar, sem pressa, com aquela metodicidade de quem faz a mesma coisa há décadas e encontrou o ritmo que não cansa. Geralda era mais difícil de ler. Não era mulher fria. Eu entendi isso cedo. Entendi que o que ela tinha era uma casca que não cedia rápido, construída ao longo de muito tempo e de muito peso carregado. Ela tinha perdido a sogra que ela mesma chamava de mãe. Tinha passado 8 meses longe da terra que era a vida dela. Tinha voltado sem saber o que ia encontrar e tinha encontrado eu. Uma estranha com um bebê, dentro da própria casa, tendo feito coisas que ela não tinha pedido nem autorizado. Que ela tenha dito você vai ficar no mesmo dia que chegou, me dizia mais sobre quem ela era do que qualquer conversa longa teria dito. Marcos era o mais fácil dos 3. Tinha aquela abertura de jovem que ainda não fechou tudo, que ainda recebe o novo sem precisar catalogar antes de aceitar. Ele ficou curioso com o Arthur desde o primeiro dia. Ficava olhando para o menino com aquela expressão de quem não tem muita experiência com bebê, mas está achando o fenômeno interessante. Na tarde do segundo dia, perguntou se podia segurar. Eu passei o Arthur. Ele segurou com aquele cuidado exagerado de primeiro contato, os braços rígidos, a cara de concentração. O Arthur ficou olhando para ele por um tempo sério, avaliando, e depois abriu o sorriso dos 3 dentes. Marcos riu. Ele é maneiro, ele disse, com a voz de quem acabou de descobrir alguma coisa. É, eu disse. O acordo foi tomando forma ao longo de uma semana. Não houve reunião formal. Não houve contrato escrito naquela hora. Isso veio depois, com calma, quando confiança suficiente foi se construindo. Foi uma conversa aqui, outra ali, pedaço de decisão sendo firmado enquanto trabalhávamos lado a lado, enquanto tomávamos café de manhã, enquanto o dia ia revelando o que precisava ser resolvido. Avelino foi direto quando chegou a hora de falar claro. Era tarde de quinta-feira. Eu e ele consertando um trecho de cerca nos fundos do pasto. O Marcos de um lado, eu do outro, o arame entre nós. Ele falou sem parar o que estava fazendo, olhando para o trabalho. A gente não tem condição de tocar a fazenda sozinho, ele disse. Eu não sou mais moço. Marcos tem vida que não é aqui. Geralda sozinha não dá. Torci o arame. Esperei. O que você plantou? Ele continuou. A gente não ia plantar tão cedo. Não com tudo que tinha que arrumar primeiro. Tem muita coisa que precisa de mão, eu disse. Tem, ele concordou. E você tem mão. Ficou um tempo em silêncio trabalhando. Depois, a gente oferece o quarto dos fundos para você e para o menino. Comida da terra. Uma parte do que a fazenda produzir. Não é salário, é parceria. O que a gente colher, divide. O que a terra der é de todos. Eu continuei torcendo o arame. Parceria. A palavra era diferente de tudo que eu tinha recebido na vida. Diferente de favor, que coloca quem recebe em dívida.
diferente de caridade, que pressupõe que quem dá é melhor do que quem recebe. Parceria pressupõe que os dois lados têm o que oferecer, que a conta fecha com dignidade dos dois lados. Eu aceito, eu disse. Ele assentiu uma vez firme, sem cerimônia. A cerca segurou. Geralda me ensinou o que eu não sabia. Isso foi acontecendo naturalmente, sem que nenhuma das duas precisasse nomear. Ela via que eu tinha aprendido certas coisas no erro, via os hábitos que eu tinha desenvolvido às cegas e ia corrigindo sem humilhar, que é uma arte que não é todo mundo que tem. Não torce assim, torce para cá. Não régua de tarde com sol alto, a água evapora. Esse quiabo você colhe antes, olha a cor. Eu ouvia. Não porque era obrigação, porque era conhecimento real, daquele tipo que leva geração para acumular e que se perde quando as pessoas morrem sem passar adiante. Ela tinha aprendido com a sogra. Me disse isso uma manhã, as duas no canteiro, sem que eu tivesse perguntado. Disse de repente, enquanto mostrava o jeito de colher abóbora sem machucar a rama. Minha sogra sabia de tudo que nasce nessa terra, ela disse. Sabia o que era remédio, o que era comida, o que não prestava. Eu fui aprendendo do lado dela por 20 anos. Parou, olhou para o canteiro. É uma pena quando esse tipo de coisa morre com a pessoa, ela disse. Olhei para ela de lado. Então não deixa morrer, eu disse. Ela me olhou. Ficou me olhando por um segundo com aquela expressão que eu ainda estava aprendendo a ler. Depois, voltou para o trabalho sem responder. Mas na tarde seguinte, ela me chamou para mostrar as plantas medicinais que cresciam nas beiradas do cerrado atrás da casa. Ficamos 1 hora lá. Ela nomeava, explicava, eu ouvia e gravava. O Arthur ia no cangote amarrado com um pano, dormindo, alheio à aula. O Esperança ficou sendo meu. Ninguém disse isso formalmente. Foi acontecendo, como as coisas verdadeiras acontecem, não por declaração, mas por evidência acumulada. Avelino tentou se aproximar do cavalo 2 vezes nas primeiras semanas, com paciência, com respeito, do jeito que homem de campo se aproxima de animal difícil. O Esperança recuou nas 2 vezes, não com agressividade, só com aquela distância que era a distância dele, que ele mantinha com todos. Comigo não recuava, continuou do mesmo jeito de antes. Aparecia, ficava por perto, se deixava tocar. Quando eu ia para o pasto, ele vinha junto. Quando eu estava na varanda de noite, ele pastava perto. Quando a dama dava trabalho na hora de tirar o leite e eu precisava de paciência, o Esperança ficava do lado de fora do curral como testemunha quieta e por alguma razão eu me acalmava. Marcos me perguntou um dia se eu sabia montar. Nunca montei, eu disse. Ele ficou me olhando, depois olhou para o Esperança pastando no pasto, depois voltou para mim. Você quer aprender? Olhei para o cavalo. Pensei naquela primeira noite, o escuro, o frio, o bebê sem forças e aquele cavalo parado no limite do terreiro me olhando. Pensei no quanto eu tinha desconfiado do meu próprio instinto antes de seguir e no que teria acontecido se não tivesse seguido. Quero, eu disse. Marcos me ensinou em fins de tarde, quando o trabalho do dia tinha cedido e a luz do cerrado ficava naquele dourado que não tem em outro lugar. As primeiras tentativas foram desajeitadas. Eu subia sem jeito, ficava rígida. O Esperança sentia a rigidez e ficava quieto, mas atento. E eu não sabia o que fazer com as mãos, nem com as pernas, nem com o centro do corpo. Marcos corrigia da beira do pasto com aquela paciência que surpreendia vindo de alguém tão novo. Relaxa os ombros, solta o quadril, deixa o corpo ir com ele, não contra. Na 4ª tarde, eu entendi. Não consigo explicar o que é entender isso. É uma coisa do corpo, não da cabeça. É o momento em que a rigidez vai e o equilíbrio vem, e de repente você e o animal estão no mesmo ritmo, e o movimento que antes assustava passa a fazer sentido porque você está dentro dele, não em cima tentando controlar. O Esperança foi andando pelo pasto comigo em cima, devagar, as crinas no vento fraco da tarde, e eu fiquei quieta e deixei. Do portão do pasto, Geralda estava olhando.
Ela não sabia que eu tinha visto. Eu tinha visto pelo canto do olho. Ela encostada no mourão, os braços cruzados, aquela expressão que eu finalmente estava começando a decifrar. Não era dureza, era contenção. Era a expressão de mulher que sentiu muito e aprendeu a segurar, que deixa passar por dentro sem deixar aparecer por fora, mas que às vezes aparece assim mesmo quando ela acha que ninguém está olhando. Deixei ela achar que não tinha visto. O Arthur deu os primeiros passos numa manhã de março. Eu estava na cozinha e ele estava no chão, do jeito que ele ficava, apoiado na cadeira velha de Geralda, que tinha virado o objeto de apoio favorito dele. Geralda estava na mesa. Avelino tinha entrado 1 minuto antes para buscar água. O Arthur soltou a cadeira, ficou de pé por 1 segundo, os bracinhos abertos para equilíbrio, a cara de concentração total. Depois deu um passo, outro. 3 passos cambaleantes no chão de cimento da cozinha antes de sentar, de repente, no próprio traseiro com um baque. Ficou olhando para frente com aquela cara de quem acabou de descobrir alguma coisa importante. Geralda tinha parado a colher no ar. Avelino estava com o copo na mão, imóvel. Eu estava com a mão na boca. O Arthur nos olhou um por um com aquela seriedade, avaliando nossa reação. Depois abriu o sorriso. Aquele sorriso largo, os dentinhos todos, como se tivesse decidido que o que tinha feito merecia comemoração e estava nos dando permissão para comemorar junto. Geralda fez um som que eu nunca tinha ouvido dela. Um som curto, involuntário, que saiu antes que ela pudesse segurar. Ela olhou para o lado imediatamente, olhou pela janela, mas era tarde. Eu tinha ouvido, Avelino tinha ouvido e o Arthur tinha ouvido também e estava olhando para ela com os olhos arregalados, como se aquele som tivesse sido a coisa mais interessante da manhã. Ela colocou a colher na mesa, levantou devagar, foi até ele, abaixou com aquele cuidado de joelho ruim e pegou ele no colo. Não disse nada. Ficou só com ele no colo por um momento, a carinha dele no pescoço dela, os bracinhos abertos, tentando alcançar o cabelo branco preso. Avelino olhou para mim. Tinha um brilho no olho que ele não tentou esconder. Eu olhei para o chão para dar a ele o mesmo que eu tinha tentado dar para Geralda, o espaço de sentir sem ser visto. A parceria foi se tornando real com o passar dos meses. O arroz que nasceu naquele primeiro plantio foi colhido com as 4 mãos. Eu, Avelino, Geralda, Marcos, quando estava. O milho rendeu mais do que eu esperava daquele canteiro pequeno. A abóbora tomou o espaço que eu tinha dado e mais um pouco. E Geralda fez doce numa tarde que deixou a cozinha com um cheiro que ficou na memória. Avelino foi ao cartório na cidade uma manhã e voltou com papel. Colocou na mesa na minha frente. Era um documento simples, sem muito enfeite. Declaração de parceria agrícola, os 2 nomes, as condições que tínhamos conversado na beira da cerca. Não era escritura de terra. Não era o que eu tinha sonhado naquela noite na varanda, quando pensei quero ficar de verdade. Mas era real, era assinado, era o tipo de coisa que existe no papel e não só na boa vontade das pessoas, que é onde as coisas mais frágeis ficam. Assinei com aquela caneta que ele trouxe, a minha letra irregular de quem escreve pouco, e devolvi. Ele dobrou o papel, guardou no bolso do peito e foi buscar café. Numa tarde de fim de ano, sentei na varanda com o Arthur no colo. Ele estava grande. Já não era o bebê que cabia no meu braço. Já era menino com perna que dava chute e voz que tentava a palavra. Chamava Geralda de vó, coisa que tinha começado sem que ninguém ensinasse e que Geralda tinha aceitado sem comentar, com aquele silêncio de quem aceita presente grande sem saber o que dizer. O sol estava descendo no cerrado, aquela hora dourada, e o Esperança estava no terreiro do jeito que ele ficava à tarde, parado, a cabeça levemente abaixada, as orelhas moles. Avelino estava no galpão mexendo em alguma coisa. Geralda estava na cozinha, eu ouvia o barulho da panela. Marcos tinha ido para a cidade, mas mandava dizer que voltava no fim de semana. Era a vida. Não a vida que eu tinha imaginado quando era jovem e ainda imaginava coisas.
Não a vida que eu teria pedido se alguém tivesse me dado a escolha. Era a vida que tinha sobrado depois que tudo que eu achei que era meu foi embora, e que eu tinha ido reconstruindo com o que encontrava, peça por peça, sem plano, sem certeza, com as mãos e com o pouco que a gente tem quando não tem mais nada além de razão para continuar. Olhei para o Arthur. Ele estava olhando para o Esperança com aquela atenção total que menino pequeno tem para as coisas que gosta. Esticou o braço na direção do cavalo, os dedinhos abertos, aquele gesto que ele tinha desde bebê. Esperança, ele disse. Era a primeira vez que ele falava o nome. Saiu redondo com aquela clareza de primeira vez, como se a palavra já estivesse formada dentro dele esperando o momento certo. O Esperança levantou a cabeça. Nos olhou. Eu e o Arthur, os dois na varanda, com aqueles olhos escuros e fundos que cavalo tem, que não julgam, que não exigem, que só estão presentes. Eu pensei na primeira noite, no silêncio que tinha me apavorado, no leite quente na panela velha, na terra revolvida pela enxada pela primeira vez. No você vai ficar de Geralda, que tinha cabido em mim, feito coisa que eu não sabia que estava esperando. Pensei em tudo que eu tinha perdido antes de chegar aqui, as perdas que eu carregava como pedra no sapato, que tinham virado parte do corpo de tanto andar com elas. O Renato que foi, o bebê que não ficou, o Hélio que o trator levou, minha mãe que ficou, mas era como se não estivesse. Todas essas ausências. E então pensei no que estava do meu lado agora. O peso do Arthur no colo, o cheiro de comida vindo da cozinha, o barulho do trabalho de Avelino no galpão, a terra escura do canteiro que eu podia ver daqui, verde de coisas crescendo. Não era pouco, era mais do que pouco. Era mais do que eu tinha tido em muito tempo. Era mais do que eu tinha achado que ia ter quando saí pela porteira da casa da minha mãe naquela manhã de outubro, com a mochila nas costas e o Arthur no colo, e nenhuma porta na frente. Não era a vida sem dor. Essa não existe, e eu já tinha parado de esperar por ela. Era a vida com base, com raiz, com o tipo de chão embaixo dos pés que não some quando a gente pisa. O Esperança veio devagar até a varanda. Parou na beira do primeiro degrau, nos olhou de perto. O Arthur riu e esticou o braço de novo. Eu segurei o braço dele com cuidado e deixei os dedinhos tocar o focinho do cavalo. Devagar, a primeira vez, aquele encontro de pele com pelo que é sempre um momento separado do resto. O Esperança ficou quieto, deixou. Eu olhei para o horizonte do cerrado, as árvores tortas recortadas contra o céu que estava virando laranja, a poeira fina levantada pelo vento de fim de tarde, a imensidão daquilo que não tem nome, mas que a gente que vive nessa terra reconhece como casa. Não chorei. Não porque não havia o que chorar. Havia muito, havia o peso de tudo que tinha que ser atravessado para chegar aqui. Havia gratidão que dói porque vem junto com a memória do quanto custou. Mas havia outra coisa maior do que o choro. Havia eu, Neide, a viúva, a rejeitada, a que saiu sem ter para onde ir, sentada na varanda de um lugar que tinha minha mão em cada canto, com meu filho no colo, aprendendo o nome do cavalo que tinha nos salvo, com o cheiro de comida dentro e o sol indo embora lá fora. Não estava mais apenas resistindo, estava vivendo, e era diferente, era completamente diferente.